O Flamengo precisava dessa vitória. Flamengo precisava dessa vitória. Deixa eu ver se já abriu aqui. Já abriu ou já não abriu? Pô, peraí. Pra mim não tá aparecendo aqui ainda não. Abriu ou não abriu? Tá abrindo aqui. A galera tá chegando. Cara, esse Daronco, eu vou falar pra vocês, na moral. Esse Daronco, eu vou falar pra vocês que... tamo ao vivo. Pô, cara, eu vou falar pra vocês que o Daronco não dá. Meu irmão, o goleiro fez o pênalti. Eu tô falando goleiro porque o zagueiro, sei lá, o jogador dos caras de linha, abriu os braços, aumentou a amplitude. Ô Daronco, eu vou ter que te ensinar a regra. E eu tô falando isso com o Flamengo ganhando. Você sempre prejudicando o Flamengo ou tentando. Porque o Flamengo meteu 2 goleadas aí no teu time e no Juventude, né? Sei lá. Mas meteu 2 goleadas aí, 10 gols. Se precisasse de saldo do Flamengo, ó. Porque você sempre operando o Flamengo. Teu nome tá anotado sempre. A torcida do Flamengo te odeia. Porque você tá sempre operando o Flamengo. Sempre. E não adianta falar depois que é chororô, porque a gente ganhou o jogo. Você operou o Flamengo. Você expulsou o Gerson, ok. Ele fez uma falta, ele não estava bem no jogo, tanto que o Gerson é expulso, o Flamengo continua em cima, quase faz o segundo gol e teve o pênalti. Eu tô até com falta de ar, porque você sempre prejudica o Flamengo e isso me irrita demais. Tô aqui no camarote da Flabete, mas é revoltante, irmão. É revoltante. O que o Daronco faz com o Flamengo. A galera tá mandando aqui. Tem que falar do Rossi, do Arrascaeta. Eu vou falar, os caras são monstros. Mas é importante a gente ressaltar a virada do Flamengo e eu vou falar o porquê que é importante a gente falar dessa vitória do Flamengo. Eu não sabia se o Flamengo ia conseguir ganhar esse jogo. E eu vou explicar para vocês a minha maior preocupação qual era. A minha maior preocupação hoje foi aquele tiroteio, aquilo que aconteceu com o Rossi, com os jogadores do Flamengo, quando chegaram do jogo da Argentina. Porque muita gente vai falar, tá passando pano, a vitória do Flamengo era obrigação, o Bahia ganhou do Palmeiras dentro do Allianz, o Bahia ganhou do Botafogo, o Bahia tá ganhando os principais clubes aí. Essa é a 16ª derrota em 16 jogos do Rogério Ceni contra o Flamengo. Olha o tamanho disso. O cara não aguenta mais perder pro Flamengo. Ele nunca nem empatou. Só que o mais importante da gente falar, que o Daronco tentou tirar essa vitória nossa, o jogador deles abriu o braço. O jogador abriu o braço. Tá no chão, mas ele abre o braço. Ele aumenta a amplitude. Ele faz uma defesa com a mão. E ele é jogador. Se isso fosse a favor do Flamengo, iam falar o ano inteiro. Iam falar disso o ano inteiro se isso fosse a favor do Flamengo. É impressionante. Alguém tem dúvida que se esse lance fosse a favor do Flamengo e não desse o pênalti, vamos dizer assim, iam falar o ano inteiro, a imprensa paulista, bairrista ia falar o ano inteiro disso. Iam dizer que o Flamengo é beneficiado. Aí, eu faço a minha fezinha lá na Flabete, boto que o Flamengo vai fazer 2 gols na partida e você, Daronco, você me acabou comigo, pô. Pênaltizinho, o Pedro ia fazer o gol. Não pode, pô. Acabou com a minha odd, parceiro, não pode. Você acabou com a minha odd. Então, mas ele acabou com a minha odd, pô. Faz muito tempo que eu não tô ali, ó, olhando pro cronômetro. Bate logo 45 minutos pro jogo acabar. E quando bate 45 minutos, o que o Daronco fez? Deu 13 de acréscimo. Óbvio, não foi um acréscimo injusto. Teve muitas paralisações no jogo, teve muita coisa, teve a expulsão do Gerson, teve o lance do pênalti que não foi dado, teve uma série de coisas. Mas eu torci muito para esse jogo acabar. Eu torci demais para essa partida hoje acabar. E a gente conseguir segurar essa vitória na unha. Flamengo segurou esses 3 pontos de hoje na unha. E isso é o que importa. Vencer
é sempre o que importa. Mas eu vou dizer uma coisa, o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo precisa melhorar. O Flamengo começou ali, os 15 primeiros minutos, vamos fazer um recorte. Os 15 primeiros minutos do Flamengo, bem em cima. Um lance do Michael, o Arrascaeta chutou, o Marcos Felipe fez a defesa, depois um cruzamento na área, o Arrascaeta ele cabeceia e sai o gol do Flamengo, o primeiro gol antes dos 15 minutos, e depois parece que o Flamengo senta no resultado, parece que o Flamengo se acomoda com o resultado, e com isso o jogo ele vai se arrastando. Se arrastou o primeiro tempo e já ia se arrastando também o segundo tempo, até que Gerson foi expulso. E aí, o que estava dramático ficou ainda mais dramático. O que estava difícil ficou ainda mais difícil. E eu que queria que o jogo acabasse aos 30 do segundo tempo, passei a querer muito mais que acabasse. Óbvio, a gente tem que fazer algumas análises. Primeiro, a gente perdeu os dois jogadores de meio campo, tanto o Alan como o Pulgar. O Alan e o Pulgar, o Alan sentiu ali logo no começo do jogo. E o Pulgar também sentiu no primeiro tempo. Então, assim, cara, muitos problemas. Muitos problemas. A vitória é o mais importante. A coisa mais importante desse jogo de hoje, a vitória. Por quê? Porque o Flamengo volta para a liderança. E agora a gente tem que secar amanhã para o São Paulo ganhar do Palmeiras ou empatar. Porque aí o Flamengo é líder do Brasileiro. Mas, assim, desespero. Meus amigos, eu estava torcendo para esse jogo acabar. Eu vou ser honesto. Eu estava torcendo para esse jogo acabar. E aí, quando subiu ali a placa, 13 minutos de acréscimo, eu pensei, meu Deus, como assim? 13 minutos de acréscimo. Mas é o que o Gerson falou na quarta-feira. Nós entramos juntos nessa e vamos sair juntos dessa. É isso. Maracanã lotado. A diretoria entendeu o pedido do torcedor, botou o ingresso barato e lotou o estádio sábado, 9 da noite. O ingresso tem que ser barato, porque aí, ó, é casa cheia. Hoje deu 3 milhões e meio de rendas, 59 mil ingressos vendidos. O ingresso tem que ser barato. Ô BAP, viu? O ingresso barato, o Maracanã enche. Isso é importante. Isso, o que segurou esse time hoje em campo foi essa torcida. Se o Maracanã tá vazio, se o Maracanã tá frio hoje, meus amigos, a vaca tinha ido pro brejo. A vaca tinha ido pro brejo. Quem segurou esse jogo hoje foi aqui, ó, 60 mil cantando e apoiando no Maracanã. Agora, o Felipe teve um monte de problema. Nenhum técnico espera no começo do jogo ter que trocar seus dois meio-campo. Os dois volantes, o Alan e o Alan e o Pulgar, sentiram a coxa no primeiro tempo ainda. Aí, meus amigos, é difícil para qualquer técnico. É difícil até pro Guardiola, pro Ancelotti, para qualquer um técnico. Mas precisa melhorar. Esse último terço aqui, o ataque, tudo bem? Só vou atender aqui, gente, um torcedor rapidinho. Não sai da live aí, não. Tudo bem? Todo dia te assistindo, minha mulher. Obrigado. Manda um abraço pra ela. Dá um feliz dia das mães, tá bom? Valeu. Tamo junto. Então, assim, vamos comemorar a vitória. Vamos ficar felizes pela vitória. É uma vitória. A gente tem que ficar feliz. A gente ganhou o jogo. 1-0. 1-0. Ponto. Mas, o fato de ter ganho o jogo não quer dizer que não precisa melhorar nada. Tem algumas coisas que precisa melhorar. Como, por exemplo, esse último quarto do jogo, do campo. O ataque do Flamengo. Chutar mais pro gol. O Michael, que estava muito mal, fez um bom primeiro tempo hoje. Michael, com 2 minutos de jogo, ele dá uma assistência ali e o Arrascaeta acaba chutando fraco. Marcos Felipe pegou. Depois, o Michael rouba uma bola, vai na linha de fundo, o Michael fez o cruzamento, o Arrascaeta foi lá de cabeça, marcou o gol que deu a vitória ao Flamengo. O Arrascaeta é o líder do campeonato, o Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Essas coisas a gente precisa falar. Falar da boa defesa do Rossi. Rossi fez uma boa defesa hoje.
uma boa defesa, o que foi segurando o Flamengo nesse jogo. Agora, ficou nítido, ficou claro aquilo que nós estamos discutindo. Tirou dos 4 melhores jogadores do país, é o meio do campo do Flamengo. Tirou um, dá uma complicada. Tirou 2, é igual a todo mundo. Todo mundo. As substituições, em alguns pontos, perfeito. Agora, em outros pontos, e principalmente na parte principal, que é pensar, que o meio do campo pensar, aí fica difícil. Realmente fica difícil. Primeiro tempo foi um placar mentiroso. Porque veja aqui, 1 minuto de jogo, o Arrascaeta entrou sozinho, perdeu o gol. Isso será que está virando lugar comum? O último jogo, o penúltimo jogo, ele entrou sozinho também, perdeu o gol. Bom, 3 minutos, Arrascaeta de novo, perdeu o gol. 4 minutos de jogo, Léo Pereira de cabeça perdeu o gol. Quer dizer, só aí, pelo menos um gol. E aí, aos 7 minutos, Michael cruzou uma bola, Arrascaeta vinha chegando, meteu de cabeça e fez o único gol. E ainda teve aos 26 minutos, o Kaique chutou e o Rossi defendeu. Foi só isso que o Bahia fez no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo mentiroso. Pelo menos aqui, com um gol, mais um gol ali, 2-0 no mínimo. Jogando fácil, jogando bem. O time do Bahia meio assustado, né? Se defendendo mais do que atacando. De vez em quando, né, partia no contra-ataque com Lúcio, Kaique. Mais ou menos. Meio do campo não funcionou. Meio do campo, engraçado. Eu não entendi muito isso, não. Por que que ele foi mexer no segundo tempo, o Everton Ribeiro. Aí quando o Everton Ribeiro entrou, já no segundo tempo, lá quase no final, está meio arrastado. Eu acho que é por isso que ele não é mais o titular. Ou está poupado para esse jogo que tem na Colômbia, que eles vão para a Colômbia, Bahia, jogar um jogo lá complicado. De repente ele está poupando até os principais jogadores, e um deles, o Everton Ribeiro, porque pela técnica do Everton Ribeiro, ele não pode ficar fora desse time, não. Por contusão está bem, poupado para outro jogo, mas ao pé da letra. Bom, mas de todo caso, no primeiro tempo, o time do Flamengo sobrou. Aí veio o segundo tempo, aí começa o drama, mas ainda teve aqui, aos 14 do primeiro tempo, o Alan saiu machucado. Entrou o Luiz Araújo, que é um outro tipo de jogador. Ele pode vir auxiliar o meio do campo, mas tem que tirar ele dali no meio do campo, tem que jogar ele numa ponta, jogar lá na frente. Ali eles é muita correria, muita bola dividida e tal, não é setor dele. Mas entrou o Araújo. 37 minutos do primeiro tempo, machucou o Pulgar. Aí começou o drama. Por quê? Porque você tirou o Alan, botou o Luiz Araújo. Ainda vai, porque tem o Gerson, né? Tem o Arrascaeta, por enquanto. E machuca o Pulgar. 37 minutos do primeiro tempo. Muito bem. Aí quebrou um pouco esse meio do campo. Ficou meio de lado. A Arrascaeta ainda estava no jogo. Aí o pior, 36 minutos do segundo tempo, sai o Arrascaeta. Então não tem, é o que nós estamos discutindo. O Arrascaeta, o Pulgar, Dela Cruz já está fora, sobrou tudo no Gerson. É aquilo que a gente discute. 4. Saiu um, dá para tentear ali, pega o Alan, bota ali, pega o Luiz Araújo, bota ali,
dá uma completada, mas você ainda tem 3 que pensam. Aí sai o segundo. Aí começa a complicar. Começa a complicar porque pesa muito para um, que é exatamente o Gerson. Aí o Gerson vem no meio do campo, tá? Arruma, ajeita, e lá na frente, como é que faz? Aí roubaram a bola, correria aqui, marcação. Quem marca? É o Gerson? É o Luiz Araújo? Aí pegou a bola, quem vai armar? É o Gerson? É. E o Luiz Araújo, onde é que está? Não é para isso. Então, complicou pra caramba. Saiu o Michael, entrou o Cebolinha, saiu o Bruno Henrique, que não tocou na bola, é outro, que está desarvorado dentro do campo. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Eu acho que quando coloca ele de centroavante, ele já, dentro da cabeça dele, já está dizendo, o Pedro está lá fora, que é o titular. Daqui a pouco eu vou sair, vai entrar o Pedro. E do lado esquerdo, ele não pode vir para cá. Por quê? Porque tem o Michael. Né? Mas o titular quem é? É o Cebolinha. Ele sabe que não cabe mais aqui, a não ser que os dois se machuquem. Então ele ficou, Bruno Henrique, numa situação complicada. Ele é reserva de centroavante e reserva de ponta.